Números, capítulo 20. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai à rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes. Porventura, faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom a dizer-lhe: Assim diz teu irmão Israel: Bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo. Como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra. Não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo, senão passar a pé. Porém ele disse: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao Monte Or. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no Monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar seu filho, e faze-os subir ao monte Or. Depois despe Arão das suas vestes, e veste com elas a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo, e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao monte Or perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu a Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eleazar seu filho. Morreu Arão ali, sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Números capítulo 21. Ouvindo Cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou algum deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades.
Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e às suas cidades, e aquele lugar se chamou Horma. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste sair do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Então partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e se acamparam em Ijeabarim, no deserto que está defronte de Moabe, para o nascente. Dali partiram e se acamparam no vale de Zered. E dali partiram e se acamparam na outra margem do Arnon, que está no deserto, que se estende do território dos amorreus. Porque o Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus, pelo que se diz no livro das guerras do Senhor. Vaebe em Sufa e os vales do Arnon, e o declive dos vales que se inclina para a sede de Ar, e se encosta aos limites de Moabe. Dali partiram para Beer. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: Ajunta o povo e lhe darei água. Então cantou Israel este cântico: Brota, ó poço, entoai-lhe cânticos, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com o cetro, com os seus bordões. Do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote, de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cimo de Pisga, que olha para o deserto. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que passemos o teu país. Porém Seom não deixou passar a Israel pelo seu país. Antes, reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto. E veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio de espada e tomou posse de sua terra, desde o Arnon até o Jaboque, até aos filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Assim Israel tomou todas estas cidades dos amorreus e habitou em todas elas, em Esbom e em todas as suas aldeias. Porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, de cuja mão tomara toda a sua terra, até ao Arnon. Pelo que dizem os poetas: Vinde a Esbom, edifique-se, estabeleça-se a cidade de Seom. Porque fogo saiu de Esbom, e chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar de Moabe, e os senhores dos altos do Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido estás, povo de Quemos. Entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. Nós os asseteamos, estão destruídos desde Esbom até Dibom, e os assolamos até Nofa, e com fogo até Medeba. Assim, Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer. Tomaram as suas aldeias e desapossaram os amorreus que se achavam ali. Então voltaram e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles. Ele e todo o seu povo à peleja em Edrei. Disse o Senhor a Moisés: Não o temas, porque eu o dei na tua mão, a ele e a todo o seu povo e a sua terra.
e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. De tal maneira o feriram a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e lhe tomaram posse da terra.